E aí, meu bom, como é que tá o feriado, tchê? Mas isso aí, o feriado lindo, maravilhoso, cara. A gente está aqui. Bicho, eu tô muito satisfeito aí com o feriado, cara, porque eu tenho aula na faculdade segunda e terça. Daí pegou o feriado de segunda e terça, eu vou passar literalmente a semana inteira sem aula na faculdade. Eu tenho outros compromissos e tal, mas eu não tenho aula, cara. Então agradeço aí ao golpe republicano. Meus agradecimentos ao golpe republicano que me fizeram ter uma semana livre aí. E, cara, que mais que eu ia dizer, bicho? Cara, eu também eu gostaria de dizer, ó, bicho, eu fiz uma live lá no Nova Vertente. Quando é que foi? Foi semana passada. Gostaria de dizer que, beleza, muito obrigado por quem participou da live, cara. Tinha quase 150 pessoas me assistindo ao vivo, o que pra mim é um recorde absoluto, né, cara? Por se for pensar, bicho, 150 pessoas é muita gente. Tu pega, tipo, por exemplo, uma turma, numa sala de aula, tem 30 pessoas. Então 150 é 5 vezes isso, cara. Seria quase como se eu tivesse falando pra 5 turmas de alunos ao mesmo, tudo ao vivo, assim, sabe? E isso é muito louco, né, cara? Se for pensar, tipo, os vídeos que eu faço aqui por Nova Vertente, pô, pega, tipo, 1.500 views, 2.000 views, cara. Às vezes a gente não tem a proporção, cara, mas isso é gente pra caramba, bicho. É muita gente, se for parar pra pensar. Né? Isso é impensável, por exemplo, pra um filósofo grego antigo, tipo, ele falar pra 2.000 pessoas, cara. Isso é um absurdo completo, né, cara? O cara nem conseguiria entender como assim que você tá falando pra 2.000 pessoas, cara. Mas muito obrigado, então. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou da live, tá? Que falou um pouco lá no chat. Mas eu gostaria também de dizer o seguinte, cara. Eu não gostei de ter feito live, não, cara. Eu vou te dizer por quê, cara. Porque quando eu tô fazendo live, eu fico meio me sentindo... quando eu vou falar sobre algum assunto, eu tenho que meio que pisar em ovos e tal, né? Pra não dar problema ali no... Pra não danificar o canal do Hernani. Então, às vezes, quando eu introduzo algo assim com muita força, ali acaba podendo danificar o canal do Hernani. Então, como a gente toma conta ali com todo o carinho do canal do Hernani, então a gente daí a gente vai devagarinho, a gente vai se cuidando e tal, né, pra não estragar o canal do nosso guri aí maravilhoso. Então meio que beleza, eu fiz a live lá, mas eu não tava me sentindo muito à vontade, sabe? Se fosse no meu canal, dane-se, né? Porque se eu tomar um strike, beleza, né? Então tá tudo certo e tal. Mas, né? É muito bom você gravar vídeo, fazer o vídeo editado bonitinho, cara, porque você pode meter uma censura, cara. Daí você fica muito mais leve pra você falar o que você quiser. Se você não gostou, cara, você pode censurar palavrão, você fala, ah, isso tá tudo uma merda. Daí tu censura o negócio e não sai, cara. Tem uns cachorros aqui latindo aqui, e agora há pouco tava tendo uma passeata pro bibibibibi mitou, né? Então se tiver algum barulho aí, vocês me desculpem, tá? Vamos seguindo aqui, eu acho que o meu microfone tá estourando. Alô, alô, vou ter que diminuir um pouco. Alô, 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 alô. Tá. Bom, no episódio de hoje, tá, eu tava organizando alguns pensamentos meus aí, talvez a gente tenha um episódio talvez com uma perspectiva um pouco, talvez mais histórica. Eu tava em casa, eu tava pensando eu tava tentando traçar alguns paralelos entre o golpe militar de 1964 e a ditadura judiciária de 2022. E basicamente eu vou comentar por cima aí as semelhanças e as diferenças daquele cenário pro cenário que a gente tá vivendo hoje, tá? Só para constar, essa análise está sendo feita dia 15 de novembro de 2022, né? Então, caso alguém estiver ouvindo isso no futuro, e eu tô falando isso por quê? Porque pode ser que aconteça alguma coisa, tá? Alguma coisa drástica, tá? E essa alguma coisa drástica mude absolutamente tudo que eu vou falar aqui, então a minha análise pode ficar outdated, né? Que chama, né? Fora de um... Porque eu vou tentar fazer um prognóstico sobre o que vai acontecer nos próximos anos, tá? E se a coisa continuar do modo que está, né? E caso a coisa mude, obviamente o diagnóstico vai ser diferente e tal. Bom, eu falei, eu acho, se eu não me engano foi lá no meu canal, tá? Ou falei aqui nesse canal, eu não me lembro, tá? Qual lugar foi que eu já falo lá, às vezes eu falo aqui. Mas eu, na minha opinião, assim,
de pessoa que estuda filosofia já há muitos anos e tal, eu... cara, eu não quero deixar os ouvintes pra baixo, cara. Eu tento, sempre que eu tento gravar um negócio aqui, eu tento não deixar o ouvinte pra baixo, tá? Mas é difícil, é complicado no assunto que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, cara, resumo, assim, tá? Eu acredito que o sistema democrático brasileiro não existe mais, tá? Então, eu não acredito que eu estou vivendo em um regime democrático, por assim dizer, tá? Antes de eu te explicar por que eu tenho alguns critérios para afirmar isso. E antes de eu te explicar por que eu gostaria de afirmar que essa análise aqui não é uma análise de torcida, nem para esquerda, nem para direita, tá? O ponto que eu defendo sempre é a autodeterminação dos povos, né? Que no fim das contas é a pauta nacionalista, e o nacionalismo ele é uma coisa que está além da política, está anterior à política, porque tu pode ser tanto um nacionalista de um lado quanto um nacionalista do outro. Tu pode ser tanto um entreguista de um lado quanto um entreguista do outro. Não tenho candidato preferido, não, eu acho assim que são dois lados da mesma moeda, como diria o Enéas, né? O Enéas falava sobre isso, eu já expliquei também. No sistema liberal você vai ter sempre um liberalismo de esquerda ou um liberalismo de direita, mas tu sempre vai ter o liberalismo. Então, no fim das contas, é sempre liberalismo. Então, no caso, a eleição que a gente tinha era uma disputa entre um liberalismo de esquerda e um liberalismo de direita. Não existia candidato verdadeiramente antissistema e papapá. Tá? Isso aí é só um argumento retórico. Né? Eu tô falando isso por quê? Porque num vídeo que eu postei comentando um pouco sobre uma live que o Monark gravou, teve uns caras lá que falaram que como se eu tivesse interpretando como se eu estivesse defendendo o Bolsonaro, cara. Assim, ó, não, cara, tá? Eu não tô defendendo lado nenhum, tá? Que nem eu disse, o que eu defendo é a autonomia do povo brasileiro, é que o brasileiro determine o seu próprio destino, tá? E como eu acho que a eleição do Nine, ele é o alinhamento máximo possível do Brasil para com o atlantismo, né? Eu preciso falar contra o Nine. Isso não significa que eu seja a favor do bibibibibi mitou, tá bom? Então... isentão, não sei o que. Não, isentão é o cara que não tem lado. Eu tenho lado, sim. O meu lado é a autodeterminação do meu povo, do Brasil, do lindil, do bonzil, do incrívelzil, do maravilhil, do coisa boazil. Que maravilha esse lugar, cara. Eu adoro o Brasil, cara. O Brasil é um lugar lindo, maravilhoso, cara. Olha só. Então, assim, não vem, você tá defendendo, tá defendendo, tá. Para, você tem que parar, cara. Você tem que parar com o pensamento binário, tá? Você tem que ter uma capacidade um pouco maior de sair desse pensamento binário e conseguir talvez enxergar a coisa de um modo mais amplo, tá? A vida não é assim binária, ou um lado ou é o outro, tá? Em alguns pontos da sua vida ela é, tá? Mas a maioria da vida não. A vida é um evento complexo, tá? E não há explicações simples para eventos complexos. Eventos complexos possuem explicações complexas e tal. Então é isso, cara. Não fica com o pensamento binário aí e tal. Não, tá? Bom, voltando ao que eu estava te afirmando, eu estava te contando que eu não acredito que a gente vive mais em um regime democrático, tá? E baseado em que eu digo isso? Eu digo baseado no meu entendimento sobre o que é o regime democrático, né? Então, existem alguns critérios que todo regime democrático ele tem, né? Então, o primeiro critério é o critério do voto, tá? Então, o Brasil, as pessoas votam no Brasil? Votam no Brasil, tá? Entretanto, somente o voto não define um país democrático, né? Então, você pega aí, por exemplo, a Rússia, as pessoas votam na Rússia, tá? A Venezuela, as pessoas votam também. As venezuelanas votam, inclusive, com urna eletrônica na Venezuela. Então, só porque uma determinada população está votando, não quer dizer que aquela população está em um regime democrático. Tá bom? Entendeu? Entendeu essa parte? Beleza. Bom, esse é o primeiro critério. Esse primeiro critério o Brasil atende. No Brasil as pessoas estão votando, tá? Mas daí a gente chega no segundo critério, né, que é o critério da legitimidade do processo. Então você pega a Venezuela, as pessoas estão votando.
Mas será que é legítimo o processo democrático lá? Será que realmente o que os caras estão votando lá na maquininha deles, será que sai realmente aquilo que eles votaram? Né? Será que não há uma engembração para manipular os votos e fazer ganhar o candidato que eles quiserem? Na minha opinião, sim. Tá? Então a gente já vê que a Venezuela, segundo esse critério, né, não é um país democrático. Então, apesar das pessoas votarem, né, a eleição por si só não é um processo legítimo, e por não ser um processo legítimo, as pessoas... daí já não é democracia mais. Tá? Então seria um regime autoritário onde o voto é uma mera formalidade. Você vai lá para votar só para registrar que você votou, mas você, quando está votando, sabe exatamente ali que aquilo ali não vai representar a vontade popular, vai representar a vontade daqueles que contam os votos dentro do sistema. Tá? Agora, e o Brasil? Infelizmente eu não posso falar sobre esse assunto. Né? Então eu não posso falar sobre a legitimidade do processo democrático brasileiro. Tá? Isso é crime, então eu não posso falar. Então, e olha só que interessante, o fato de eu não poder falar sobre isso abertamente na internet, né, já invalida o terceiro critério, né, que existe mais um critério que você precisa se perguntar se você está num regime democrático ou não. Né? E o terceiro critério é a capacidade de falar abertamente contra um poder vigente. Tá? Então, se você está em um país onde é possível você falar abertamente contra o poder vigente, você provavelmente está em um regime democrático. Tá? Provavelmente. Né? Eu digo provavelmente porque existiram no passado monarquias, até como o reinado do Dom Pedro II, onde era possível falar abertamente contra o poder vigente. Então, se tu quisesse criticar o Dom Pedro permitia que tu criticasse ele, tá? Mas não era um regime democrático, era um regime monárquico e tal, né? Então, era uma outra vibe, mas as pessoas ainda assim tinham liberdade de falar contra o poder vigente. Mas essa capacidade de você poder falar contra o poder vigente, ela é algo muito raro. Tá? As democracias legítimas possuem isso, né? Essa capacidade do povo poder falar contra o poder vigente, e algumas formas de monarquia também possibilitam isso, tá? Como é a monarquia inglesa, por exemplo, né? Como era a monarquia do Dom Pedro II e tal. Então, aí eu te pergunto assim, né? Vamos voltar pro exemplo da Venezuela. Né? A Venezuela, as pessoas votam? Votam. Né? O processo é legítimo? Não. Né? É possível o povo falar abertamente contra o poder vigente? Não. Logo, Venezuela não é um país democrático. Né? A não ser que você coloque uma democracia freestyle ou alguma coisa assim. Mas daí já é outros canais que tu tem que procurar. Tem que procurar os nacionalistas melancia lá pra falar pra ti sobre isso aí, que eles vão te dizer como a Venezuela é uma expressão grande do anti-imperialismo e uma democracia anti-imperialista e blá. Aqueles papos de sempre, né? E isso é uma coisa, só fazer um parênteses aqui. O nacionalista, eu acho, ele tem que brigar contra os inimigos externos, no caso, ou seja, no caso do venezuelano, tá, que ele está brigando contra o imperialismo yankee, ele está fazendo certo, o nacionalista. Entretanto, o nacionalismo ele não se resume a isso aí não, irmão. Tá? O nacionalismo ele exige que você lute contra inimigos externos, exige. Mas o nacionalismo ele exige que você lute também, às vezes, contra um inimigo interno. Então, quando um regime de um país se volta contra o próprio povo e começa a matar o seu próprio povo, é obrigação da pessoa nacionalista lutar contra esse regime. Tá? Então, por isso que você tem pessoas aí passando pano para a Venezuela e tal, dizendo que assim, o nacionalismo ele não se resume ao anti-imperialismo. Né? Existem problemas internos que a Venezuela tem, que foram gerados pelo próprio venezuelano, que é uma ameaça à integridade nacional, tanto quanto uma invasão estrangeira lá dos Yankees, tá bom? Então, o nacionalista legítimo, nesse caso, ele deve ser contra tanto a invasão do Yankee, quanto esse regime que mata e oprime o próprio povo. Tá?
Então, sempre que você vê alguém que se diz nacionalista entrevistando um venezuelano que está defendendo o regime do Maduro, né, você entenda que não há muito nacionalismo ali, ou há um nacionalismo meio distorcido, né? Então, assim, em nome do anti-imperialismo, você não deve legitimar um governo que mata o próprio povo, né? Isso aí é o óbvio do óbvio, qualquer idiota entende isso, cara, né? Mas vão ter pessoas desonestas aí dentro do meio nacionalista que vão dizer não, porque a Venezuela é um país nacionalista e tal, não sei o que e tal. É tão nacionalista que destruíram o país de dentro para fora. Meus parabéns aos envolvidos. Ah, teve influência externa. Teve influência externa. Né? Mas se for pegar outros países da região que também teve influência externa dos Estados Unidos, eles não destruíram o próprio país. Né? Então, a luta do nacionalismo, ela não é uma luta só contra o inimigo externo, ela é uma luta também contra o inimigo interno. Né? Então, quando um governo se volta contra o próprio povo, o nacionalista real deveria combater esse governo que está contra o povo do país onde ele está. Tá me entendendo? Tá? Por isso que você não caia no papo de quem fica passando pano pra Venezuela e tal, não sei o que. Eles vão te enrolar com uma lábia ali, mas não tem nada de nacionalismo naquilo ali não, tá? Quando um governo tá matando o próprio povo, isso aí não é nacionalismo não, cara. Tá? Isso aí é um genocídio, na verdade. Né? Na verdade, tecnicamente não, porque o genocídio precisa ser contra um grupo étnico e tal, mas enfim. Agora, se o grupo étnico, no caso, for o venezuelano, então é possível afirmar que o governo está fazendo um genocídio contra o povo venezuelano, né? Mas não sei. Né? Isso é só uma questão linguística e tal. É mais importante que tu entenda a raiz da argumentação. Né? Fechando o parênteses, né? Vamos voltar para a questão do Brasil. No Brasil a gente vota, que é o primeiro critério democrático, vota. Ok. No Brasil, o sistema é legítimo? O sistema de votação é legítimo? Não se sabe, tá? Mas você é obrigado a acreditar que sim. Tá? Então você não pode questionar a legitimidade do processo, que seria o segundo critério. E por si só, o fato de tu não poder questionar a legitimidade do processo já invalida o terceiro ponto, que o terceiro ponto é a capacidade de você falar abertamente contra o poder vigente. Né? E no Brasil a gente não tem essa capacidade mais. Né? A gente tinha essa capacidade no governo Bolsonaro, tinha. Né? A gente tinha essa capacidade no governo Temer, tinha. Todo mundo falava mal do Temer. Era bom falar mal do Temer, né? No governo Dilma a gente tinha essa capacidade? Tinha. No governo Lula tinha, também tinha. No governo FHC também tinha. Né? No regime militar tinha? Não. Né? Então não é um regime democrático. Né? O regime democrático, para ser uma democracia real, legítima, é preciso que tu possa falar abertamente, tá? Ou seja, de uma forma não escondida. Né? É preciso que tu possa falar abertamente contra o poder vigente, que no caso vai ser o governo do Brasil. Tá? Que no caso em específico, o poder vigente que você não pode falar contra é o... Bom, a data oficial, isso aí eu acho que eu falei na outra live na live que eu fiz lá no Nova Vertente semana passada, né? Eu acredito que, como a gente não vive mais em um regime democrático, né? Eu acho que a data de término do regime democrático brasileiro, tá? Terminou oficialmente no dia 20 de outubro de 2022, né? Então, faz mais ou menos um mês que terminou o regime democrático no Brasil, um pouco menos que isso. E o regime democrático brasileiro, ele já estava terminando aos poucos, né? Ele não termina de uma hora para outra. Uma série de coisas vinha acontecendo, mas existiu um ponto bem específico ali, que é um ponto histórico, que no futuro, nos livros de história, as pessoas vão olhar para trás e vão entender que isso é o ponto de começo do regime ditatorial que a gente está vivendo, né? Que é o dia 20 de outubro de 2022, quando uma ministra do a disse o seguinte, né? Ela falou assim: olha, eu sou contra a censura é errado e tal, mas eu voto favoravelmente à censura. Tá? Ali foi talvez foi um momento histórico onde a coisa se tornou oficial.
Foi ali que, na verdade, assim, a censura já estava acontecendo, mas ali a corte se reuniu e a corte decidiu votar. E a fala dessa ministra meio que é o ponto inicial do fim do regime democrático brasileiro. Assim como, né, então, assim, existe uma data, que é dia 20 de outubro de 2022, assim como existiu a data de início do regime militar, que foi dia 31 de março de 1964, né? Então, o regime militar foi de 1964 até 1985, que é aquele período aí, que equivale aí mais ou menos da G-Fria, né? Da primeira G-Fria, porque agora a gente tá na segunda G-Fria, e termina mais em 85, que é um pouco antes do período do fim da história e tal, aquele período histórico do fim da história, que é a vitória do liberalismo sobre a segunda e a terceira posição, né? Segunda posição comunismo, terceira posição fascismo. O fim da história começou, se eu não me engano, oficialmente em 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Mas no Brasil começou um pouco antes, ele começou com o processo da redemocratização em 1985, com o término do regime militar, tá bom? E assim, quando eu vou te falar sobre ditadura militar e tal, regime militar, como tu quiser chamar, eu não tô querendo fazer um juízo de valor se foi bom ou não, tá? O meu interesse não é falar assim, a ditadura foi boa, a ditadura foi ruim. Eu acho que a ditadura é um período muito complexo, cara, porque foram muitos anos, cara. Foram quantos? Foram 21 anos, né? Eu tô contando certo? 85 até 64. Foram 21 anos. Ou tô meio louco, mas acho que foi 21 anos. Tá? Então, pô, foi 21 anos de um processo. Não é fácil você dizer se foi bom ou se foi ruim de uma hora pra outra, né? E esse processo que a gente vive, tá? Eu considero que nem esse governo, que seria a nova república e tal, que a gente vive, ele também é um processo longo. É difícil tu dizer se a nova república vale a pena, porque eu acho que a nova república começa mesmo, talvez oficialmente ali com o governo do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique começa, ele fica 8 anos. Depois vem o Lula, fica mais 8 anos, já são 16 anos. Daí vem a Dilma, fica mais 6 anos. Dá 22 anos, daí já dá um período maior que o período militar, tá? Daí depois vem o Temer, fica mais 2 anos, daí já dá 24 anos, e daí depois vem o Bolsonaro, fica mais 4 anos, dá 28 anos, e daí termina, tá? Então, terminou o período na República, terminou o regime democrático brasileiro, que durou 28 anos. Eu tô ruim das contas aqui, bicho. Não sei se tá interessante isso que eu tô falando, cara, ou se tá muito chato, cara. Peço desculpas aí, porque tem uns ouvintes que às vezes eles comentam. Tá muito chato, esse aqui episódio tá muito chato. Não dá pra tancar. Então tá bom, cara, desculpa aí o pessoal que tá achando chato. Mas voltando ao que eu tava falando, quando eu tô falando sobre ditadura militar, aqui eu não vou tentar fazer muito juízo de mérito se foi bom ou não, tá? Porque é um evento muito complexo, né? Tu vai pegar, por exemplo, assim, pega o exemplo do Batista Vidal, lá que foi um grande nacionalista e tal. O Batista Vidal, ele tem uma série de considerações sobre o regime militar e ele vê, assim, que existem coisas boas e tal, como essa tal valorização da nação, grandes obras e papapá. Mas ao mesmo tempo existe um lado negativo que o regime militar foi o começo do processo de desindustrialização do Brasil, né? Que depois esse processo foi acentuado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e tal, né? Que é o processo de desindustrialização que vem da globalização, que é o processo que é gerado no fim da história e tal, a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. Então existe uma série de coisas boas dentro do regime, existem sérias coisas que são ruins e tal, não é fácil você dizer se o regime ditatorial de 64 foi bom ou não. Até o próprio Enéas falava sobre isso, né? Outro grande nome do nacionalismo. O Enéas dizia, olha, teve coisas muito boas no regime militar, né? Tu pega a questão da ordem, né? Que o Enéas gostava muito da ordem, né? E que eu dizia que a ordem é a feição natural das coisas do universo e tal, aquela coisa toda que ele dizia. E ele via isso, o regime militar, como algo muito bom nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo o Enéas era bastante crítico ao regime
ao regime militar, no que diz respeito, por exemplo, à questão educacional, né? Tem entrevistas que o Enéas fala assim que talvez a pior coisa que foi feita durante o regime militar foi a política educacional. Tá? Que ele falou numa entrevista que, olha, definitivamente ele faria de um modo diferente. Que é o quê? Que é o modelo educacional dos militares? O modelo educacional militar, ele é um modelo... Claro, eu não vou ficar entrando aqui em filosofia da educação, porque isso talvez seria assunto para um outro vídeo, tá? Mas existe um modelo educacional, né? Que é um modelo educacional tecnocrata. O que seria o modelo educacional tecnocrata? Que também é criticado pelo Batista Vidal. O modelo educacional tecnocrata é um modelo de que a escola ela deve ter uma função técnica. Tá? Então ela deve... Isso a gente escuta até nos dias de hoje, né? Que a escola deve existir para preparar o jovem para o mercado de trabalho e tal, né? O que é uma grande mentira, tá? Porque assim, você vai preparar o jovem para um mercado de trabalho, só que assim, o mercado de trabalho, cara, ele não existe. O mercado de trabalho não existe, cara. Você vai preparar o jovem para o mercado de trabalho. Daí o cara termina o ensino médio, né? Vai tentar alguma coisa no mercado de trabalho, não consegue, porque não existe mercado de trabalho, e também porque ele tem só um ensino médio, né? Então ele vai ter que fazer uma faculdade, alguma coisa, se coçar ou empreender, né? Mas o principal desse ensino tecnocrata, né, que o ensino deve servir para preparar o jovem para o mercado de trabalho, o Enéas não gostava nada desse modelo, porque o Enéas acreditava em uma educação que era uma educação humanística, né, que uma educação com valores humanísticos lá do período grego, do período medieval, lá, sabe aquela coisa da paideia grega, do trivium e do quatrivium medieval e tal, né? Que o educar seria você formar um ser humano mais completo e tal, né? Então, na visão do Enéas, a educação, o modelo educacional correto seria um modelo mais humanístico, né? E não esse modelo puramente tecnocrata de preparar o jovem para o mercado de trabalho e tal. Porque daí você forma uma pessoa que é muito técnica, mas que não tem consciência crítica. Tá? E daí quando o cara não tem consciência crítica, ele é facilmente manipulado por umas Globo da vida, sabe? Por uma CNN da vida, por um algoritmo do Facebook da vida, né? Então o pensamento crítico, ele é algo benéfico para o país, né? Então por isso que o Enéas acreditava que a educação teria que ser uma educação mais humanística para despertar o pensamento crítico nas pessoas. E quando o Enéas está falando sobre uma educação humanística, ele não tá falando humanístico no sentido que a gente conhece hoje em dia, né? Que, porque humanas, daí os caras vão lá e enfiam uma cruz no cu, entendeu? Não é esse tipo de humanismo, tá? Não é esse humanismo lá, Paulo Freireano e tal. Não é esse o modelo educacional que o Enéas defende, não vai ser distorcendo o que eu falei, cara. O humanismo que o Enéas defende é o humanismo lá grego, o humanismo medieval e tal, não é esse humanismo pós-moderno aí de negação da racionalidade, uma escravização pelos instintos sexuais e tal. Não é isso, tá? Não tem nada a ver com essa cultura de morte e tal, né? Que seria uma suposta liberdade, né? Não, porque de libertinagem, porque você vai ser livre e tal. Só que a libertinagem, né? O ser livre, no fim das contas, no sentido pós-moderno que a gente tem, você é livre, né? Mas ao mesmo tempo você acaba sendo escravizado pelos teus desejos sensíveis, por assim dizer, que inclui aí vontade sexual e vontade alimentar e tal. Então, o casamento, ele te prende, vamos pegar o exemplo do casamento, ele te prende. Eu tô saindo do assunto, cara, tá ruim esse episódio. O casamento, ele te prende, né? Quando você se casa, você tem que ser fiel pra pessoa, né? E a vida de solteiro, não. A vida de solteiro você não tem que ser fiel a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, o cara que é solteiro, ele tá preso àquela dinâmica de sempre buscar uma mulher para satisfazer os instintos reprodutivos. Então, o cara... A suposta libertação que o cara vai ter de um casamento vai se transformar numa escravidão do instinto sexual. Então, o cara vai ter que ficar vivendo ali, procurando e tal. Então, a plena liberdade, na verdade, ela é uma enganação, porque, na verdade, tu está sendo escravizado pelos teus instintos, né? Quando você nega a sua racionalidade,
né? Quando você nega a ordem, quando você nega a feição natural das coisas, do universo e tal. Como é que eu cheguei nisso, bicho? O que eu tava falando aqui, cara? Eu tava falando do Enéas, né? Ah, não, eu tava falando da ditadura. Então, assim, a ditadura militar de 64, o regime militar de 64, não é um evento simples de você dizer que foi bom ou foi ruim, tá? Eu acho que qualquer pessoa que bata o martelo que foi bom ou foi ruim, provavelmente ela não tá pensando o suficiente, tá? E eu, na verdade, eu não tenho um veredito pleno sobre se foi bom ou se foi ruim, tá? Se for pensar assim, se for pensar em termos de alinhamento, tá? Vamos pensar assim, o mundo tava numa G fria, tá? E daí tinha dois blocos, tá? O alinhamento do Brasil com o bloco dos Estados Unidos foi benéfico pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil acabou entrando no lado que venceu o conflito. Então a gente entrou no lado vitorioso do... Não sei, cara. Não é fácil, tá, de fazer um julgamento sobre isso. Então, a questão da ditadura militar, eu vou evitar de dizer se é bom ou não. Tá? Tem todo também aquela justificativa de que não, porque grandes obras foram feitas e tal, mas daí se escravizou o Brasil através de uma coleira econômica gerada pela dívida externa, que cresceu principalmente durante o período do regime militar e tal. Não sei, cara. Essa coisa de dívida externa, assim... Também é um outro ponto polêmico, porque muitos países eles possuem dívidas externas, né? Não é um problema você ter uma dívida externa. Todos os países do mundo, todos eles possuem de alguma medida ou outra, possuem uma dívida externa. Até os Estados Unidos têm, né? Agora, o que não é correto é você ter uma dívida externa que acaba escravizando o próprio povo, porque daí você tem que talvez seja o caso do Brasil, que você tem um sistema de agiotagem internacional legalizada, onde grandes bancos e grandes fundos de investimento sugam o sangue do brasileiro através de taxas de juros que impedem o crescimento econômico do país e tal. Enfim, né? Mas ao mesmo tempo, né, chegou-se numa época do Brasil que a dívida, a crise e tal, não era um problema tão grande. Lembra numa época do governo Lula, que ele falou, não, porque a gente pagou a dívida externa. Lembra daquela época? Que daquela época o pessoal de esquerda tava esqueceu, né, da dívida. Parece que esqueceu completamente da dívida externa, né? Agora lembrou, né? Parece que agora lembra e tal. Mas, que nem eu disse, a dívida, ela não é um problema. A dívida ela só é um problema quando ela é feita de um modo proposital para escravizar um determinado país, né? Que nem a China tem feito bastante isso na África, né? Emprestando um monte de dinheiro já sabendo que os caras não vão pagar para influenciar na política interna do país e tal. Aquela coisa econômica que o Adriano Benayon fala lá no livro Globalização versus Desenvolvimento e tal. Bom, deixa eu ver quanto tempo que eu falei aqui já. Bom, semelhança. A primeira semelhança entre tem algumas semelhanças entre a ditadura de 64 e a ditadura de 22, tá? A primeira delas é que ambas as ditaduras elas começaram no período histórico da G Fria, tá? Ou seja, o processo que a gente vive, tá, que é um processo ditatorial, ele é algo que existe de fato, mas que existe dentro de um determinado contexto. Então, que é o contexto desse conflito de G fria, né? Então, e eu tô falando isso por quê? Porque não é natural ao povo brasileiro esse tipo de regime. E não é natural no sentido de que é artificial, tá? Então é algo que foi imposto de fora para dentro do Brasil, tá? Então, o que eu tô querendo afirmar é que o regime que a gente está vivendo agora, ele foi um regime imposto de fora para dentro, né? Isso já demonstra que existe uma incapacidade do povo brasileiro de determinar o seu próprio destino, de ter uma autodeterminação, por assim dizer, tá bom? No caso agora, a G fria, ela está mais ou menos delimitada entre a China e os Estados Unidos, onde você tem um conflito, né, na Ucrânia, onde a Ucrânia é um proxy dos Estados Unidos e a Rússia é um proxy da China, e eles estão brigando ali para ter o controle mundial, tá? E daí o que acontece?
agora os Estados Unidos fez uma influência na democracia brasileira para alinhar o Brasil com o Partido Democrata Americano e tal, que é o partido que está comandando e que talvez sempre comandou os Estados Unidos de fato, né? Então essa é a segunda, então assim, a primeira semelhança, vamos dizer assim, ó, tanto a ditadura de 64 quanto a ditadura de 22 surgiram dentro de um contexto de Guerra Fria. Tá? Segundo ponto, tanto em 64, tá, quanto em 22, tá, o Brasil decidiu se alinhar com os Estados Unidos. Em 64 esse alinhamento deu certo, porque é um alinhamento que gerou a vitória dos Estados Unidos, né, e a gente está do lado vitorioso, né? Então a gente está do lado vitorioso dos conflitos já há muito tempo, né? Se for pegar a questão da Guerra Fria, a gente estava no lado vitorioso. Se for pegar a questão da Segunda Guerra Mundial, a gente também estava no lado vitorioso. Acho que na Primeira Guerra Mundial também. Então a gente tá sempre escolhendo o lado vitorioso, tá? E às vezes o lado que a gente escolheu, a gente não escolheu propriamente dito, a gente foi jogado para aquele lado, né? Diz que durante a era Vargas, o alinhamento do Brasil com os aliados se deu muito por causa da influência de uma família que não dá pra falar aqui qual é. Uma família muito importante para a história do Brasil, diga-se de passagem, né? Que estaria por trás das guerras napoleônicas e tal, que estaria por trás que ajudou o Brasil a vencer a Guerra do Paraguai, né? Uma família que ajudou na independência do Brasil, financiando um pouco financiando a independência lá enfim, né? Então existe uma série de, né, como você pode estar vendo, existe uma influência de uma família em específico no Brasil que é muito interessante, né? E eu me pergunto, será que eles estão por trás dessa segunda intervenção militar no Brasil? Não sei, né? Bom, até quando vai durar esse processo, esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos? Provavelmente até o final da Guerra Fria. Tá? Então a gente está na segunda Guerra Fria, né? Só que agora o problema é o seguinte, será que os Estados Unidos vai vencer de novo essa Guerra Fria? É complicado, cara. Talvez não, cara. Do jeito que tá, porque tá mais ou menos parelho. Se bem que a Rússia começou a perder agora, né? Então eu não sei. Só o tempo irá dizer, tá? E se a gente se alinhou no lado vitorioso, isso vai ser bom pra gente. Se a gente se alinhou pro lado errado, vai ser ruim pra gente. De qualquer modo, esse alinhamento que está sendo feito não está sendo feito de acordo com a vontade do brasileiro, está sendo feito através da imposição externa de um sistema ditatorial no Brasil. Bom, a terceira semelhança da ditadura de 64 com a ditadura de 22 é que, mais uma vez, os valores americanos estão sendo novamente impostos ao brasileiro. O golpe de 64 foi lá em 31 de março, ele tinha como valores a luta anti-comunismo e a defesa do capitalismo, que seria a pauta moral dos Estados Unidos na época. Tá? Então, o brasileiro, quando começou o regime, ele estava alinhado com esses valores, com a luta anticomunista e com a defesa do capitalismo. Tá? Em 2022, tá? Não é mais sobre anticomunismo e nem pela defesa do capitalismo, né? A luta de agora, que talvez gerou o golpe que a gente está vivendo, ela é pelos valores de uma expressão complicada e tal, que se chama valores do capitalismo tardio pós-moderno, que seriam os valores do capitalismo do fim da história, do capitalismo pós-moderno e tal, que eu vou chamar, usar uma expressão bem generalista, porque é generalista mesmo, precisa ser desse modo, que é a ideia a luta pelos valores democráticos. Então, os Estados Unidos, eles estão em uma cruzada pelos valores democráticos e eles impuseram essa luta também ao brasileiro. Então, o brasileiro, pelo menos as instituições de poder do Brasil, estão lutando para recuperar isso que eles chamam de valores democráticos, né? Que, na verdade, que são valores que estão em crise e tal. Existe uma série de pensadores que criticam essa coisa de valores democráticos, sociedades abertas e tal. Até o próprio Dugin falava sobre isso. E essa defesa aí, cara, dos valores americanos no Brasil, ela pode ser facilmente ser vista de acordo com a censura que está sendo feita, né? Então, se tu pega, por exemplo, em 1964, quem que era censurado em 64?
quem era censurado em 64 era o cara que era identificado como um comunista. Então, se você era um comunista, você provavelmente seria censurado, provavelmente você seria preso. Agora, como os Estados Unidos de hoje são os Estados Unidos que pauta por essa coisa de valores democráticos, a censura não vai ser direcionada ao cara que é comunista. A censura ela vai ser direcionada a todos aqueles que estão dentro de um termo que eles vão chamar de valores antidemocráticos, né? Então, se você é um cara antidemocrático, segundo os critérios deles, você vai ser censurado dentro do atual modelo que a gente vive. E então, basicamente, ou então quiser usar outro termo, né? Se for contra os valores da sociedade aberta, você vai ser censurado, né? Então isso engloba aí quem que está sendo censurado. Isso engloba pessoas como religiosos, porque a religião é contrária ao modelo de sociedade aberta, né? A religião ela fecha, porque a religião é dogmática. Você vai ter tanto esses religiosos que vão ser censurados, quanto os comunistas mais clássicos, não os comunistas pós-modernos, né? O comunista clássico seria o comunista o PCO, por exemplo, né? Então o PCO foi retirado e tal. Isso engloba também o pessoal de terceira posição, que está sendo removido e assim por diante. Então o que eu estou querendo mostrar é que o modelo de moralidade tolerável imposto pelos Estados Unidos não é o mesmo, mas ainda assim é o modelo dos Estados Unidos. Não sei se estou conseguindo vamos de novo. Vamos tentar me fazer entender aqui. Então, em 64, os Estados Unidos lutava contra o comunismo e a favor do capitalismo. Então, logo, no Brasil era censurado quem? Quem era comunista e quem era contra o capitalismo. Em 22, que é o modelo que a gente está, os Estados Unidos eles estão lutando pelos valores da sociedade aberta. E aqui no Brasil é censurado quem? Quem está lutando supostamente contra os valores da sociedade aberta. Que inclui o comunismo mais clássico, lá do PCO, que inclui os religiosos, que inclui a terceira posição, que inclui todo mundo, o pessoal do guinista e blá. Tá? Perceba que essa censura que é feita em cima de uma pauta cultural, ela não é deixada o brasileiro escolher, né? Então é meio um negócio imposto de cima para baixo, né? Então, e é um sistema de moralidade, tanto em 64 como 22, ele é um sistema de moralidade que está de acordo com o interesse americano. Então lá as pessoas eram censuradas em 64 conforme a vontade dos Estados Unidos da América, e hoje as pessoas estão sendo censuradas no Brasil também conforme a vontade dos Estados Unidos da América. Tá? O alinhamento é o mesmo, tá? Apesar de ser um pouco diferente. Naquela época se defendia o capitalismo de um modo mais clássico e hoje se defende o capitalismo pós-moderno, que é o capitalismo dos valores da sociedade aberta e tal, que eu tenho um podcast falando sobre isso aí no Nova Vertente. Tu tem que procurar aí atrás na playlist do canal, tá? Tá, então essa é a terceira semelhança. A quarta semelhança é a questão da mídia. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô falando, que eu acho que já deu 1 hora aqui, cara. Tá, ainda tem tempo ainda, beleza. Bom, a mídia também é muito interessante você analisar como a mídia está se comportando, a grande mídia, tá? E eu vejo que tanto em 64, né, quanto em 22, a grande mídia, principalmente a Globo, ela tem trabalhado para legitimar a ditadura, né? Então ela legitimou a ditadura em 64, né? E agora ela está legitimando a ditadura em 22. E eles vão fazer isso conforme eles já faziam também no passado, então não é algo novo. Inclusive existem livros e livros falando sobre técnicas que a mídia faz para te manipular. Mas é feito isso basicamente de 2 modos, tá? O primeiro modo é que tenta-se no Brasil, a mídia ela tenta pintar um ar de normalidade, tá? Então a mídia diz para ti que, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a democracia venceu e tal. Então, é pintado assim como se tivesse tudo perfeito, como se não tivesse problema nenhum no Brasil. E se você vai ligar a mídia ali, tu vai ver que eles nem tem falado mais de política nacional. Eles meio que estão ignorando completamente, né? Esses dias eu liguei, tava tipo... Eles ficavam passando o Hamilton no Congresso Nacional, recebendo uma homenagem, e depois passou a lista dos convocados da Copa e tal. Então, eles estão, através de uma narrativa,
A mídia tá tentando passar um ar de normalidade ao processo, assim como eles faziam em 64. Em 64 tu ligava a TV e tava tudo certo. Não tinha notícia nenhuma falando mal, parece que tá tudo bem e tal, e tal, e tal, e tal. Existia uma ou outra crítica ali, ou aqui ou lá, né? Mas, em específico a Globo, né? Mas no geral a Globo estava sempre muito bem alinhada com o interesse americano no Brasil, né? Que no caso, na época, era o interesse do regime militar. Agora, eles estão também alinhados com o interesse americano no Brasil, só que eles estão alinhados com esse interesse do Partido Democrata e tal, das sociedades abertas e papapá. Então esse é o primeiro modo, né? Então eles vão tentar te passar um ar de normalidade, dizer não, agora o Brasil tá bom, agora não tá nada de ruim acontecendo. O segundo modo que eles fazem para te manipular, né, para defender a pauta americana no Brasil, é ocultar as notícias de críticos à ditadura. Né? Então existem no Brasil, neste exato momento, né, existem milhares de pessoas em frente aos quartéis, existem milhares de pessoas protestando, existem centenas de milhares de pessoas protestando, inclusive dia hoje, dia 15, tá? Conforme eu já vi na internet, em lives e tal. Entretanto, se você ligar a TV, pega lá e liga no G1, abre o G1 ali na internet, ou você pega na Globo News e tal, você vai ver que nenhuma dessas manifestações é mostrada. Então você tem um sistema onde notícias estão sistematicamente sendo ocultadas, né, por interesse dessa mídia de não mostrar a notícia. Então eles escolhem o que te mostram, que é a notícia de que, olha, tá tudo bem, e escondem as coisas que está ruim. Existe um monte de gente protestando, mas tu abre o G1, vamos abrir o G1 aqui só pra ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu só te mostrar como é real isso, cara. Abriu o G1 agora, página inicial. Explosão com 2 mortos na fronteira entre Polônia e Ucrânia põe OTAN em alerta. Do lado aqui, Anitta comemora indicação ao Grêmio, maior conquista. Do lado, sandálias usadas por Steve Jobs são leiloadas por 1 milhão. Daí uma notícia do Zelensky, outra notícia do MPF pede que o diretor da PRF seja afastado por uso indevido do cargo. Daí tem uma notícia do Aras, que mais... plantio de arroz e feijão encolhe. Então assim, daí a COP27 mostrando como o Brasil é bom agora e tal, como tá tudo dando certo e tal. Perceba que se você abrir o G1 agora, nesse momento, você não vai encontrar grandes notícias falando sobre manifestações. Veja a tabela completa: Brasil estreia dia 24 na Copa do Mundo. Dia do jogo do Brasil é jogo de folga, entenda as regras. Né? E blá 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 blá. Média móveis de morte, blá blá blá, e vai seguindo, tá? Então, acontece então que a mídia, ela tem tentado te passar uma noção de que está tudo normal, que está tudo bem. E ao mesmo tempo que ela faz isso, te mostrando uma notícia da Anitta, te mostrando da sandália do Steve Jobs, que vai ser leiloada por 1 milhão de reais, de dólares, eu acho. É 1 milhão de reais e tal. Ao mesmo tempo, eles ocultam uma série de notícias de pessoas, de brasileiros, que estão tentando lutar contra o sistema. E isso é muito, como é que eu vou dizer? Isso é muito V de Vingança. Tá ligado aquele filme V de Vingança? Que os caras viviam num país plenamente ditatorial. Daí aconteceu, parece que eles fizeram o cara lá da máscara fez um ataque terrorista pra chamar atenção e tal. E daí a mídia dizia assim, não, tá tudo bem. Não tá acontecendo nada. Não, essa explosão aí foi alguma outra coisa. Foi uma fábrica de fogo de artifício, sei lá. Eles meio que controlam completamente essa mídia tradicional para fazer você acreditar que você tá em um sistema de normalidade democrática. E ao mesmo tempo tudo que acontece fora da agenda deles, eles não mostram. Propositalmente para que tu não saiba que está acontecendo, né? Foi assim durante o regime militar em 64, foi assim, exatamente desse modo. Né? Então se você ligava os jornais, abria as revistas lá em 64, você ia ver, olha, o Brasil tá crescendo tanto, o jogo do Brasil não sei o que lá e tal. Sempre notícias boas, né? Em compensação, as pessoas estavam sendo presas e mortas, isso não aparecia. Não aparecia, né? E a mesma coisa vale pro mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Então,
Existe uma estratégia por parte da mídia, dos grandes grupos de mídia, para te fazer, para tentar te manipular mesmo, tá? E isso inclui uma outra técnica muito interessante, que é o seguinte, que é um negócio bem, como é que eu vou dizer, bem específico do regime de 22, que é o regime que a gente tá, ditatorial de 22. As pessoas e tal, beleza, elas estão protestando contra o sistema juristocrático e não aparece, né? Só que ao mesmo tempo a mídia, ela não tá só escondendo os processos, esse processo de protestos contra a juristocracia. A mídia também ela tá evitando de mostrar o presidente eleito. Já notou isso, cara? Eles estão evitando de mostrar o Nine. Então, por quê? Porque eles sabem que a figura do Nine, se começar a aparecer na TV, as pessoas vão ficar cada vez mais putas da vida. Né? Porque as pessoas estão muito putas com isso. Então, para evitar essa revolta nacional, eles simplesmente não mostram muito ele. Né? Quem que eles mostram? Eles mostram o Alckmin. Talvez até seja uma estratégia do PT para isso, né? Para evitar que as pessoas fiquem muito brabas, né? Que essa estratégia provavelmente vai até 1º de janeiro, porque daí 1º de janeiro eles têm controle sobre as Forças Armadas, e daí já era, né? Daí não precisa disfarçar mais nada, né? Mas é interessante de tu ver, né, cara, como o Nine ele tá sendo ocultado para que ele não apareça e as pessoas não fiquem brabas. E daí quem que eles mostram? Eles mostram o Alckmin, que tá fazendo tudo que o Nine quer que ele faça, né? Porque tu pensa o seguinte, né, cara, o Alckmin, quando ele aparece, as pessoas que votaram no Nine, elas não vão ficar bravas. Falam, tá, esse aqui é o vice, ele é meio merda, mas ele é o vice, ok. Ela vê na TV e não fica brava. Já o cara que é direitista, ele olha o Alckmin na TV e diz, pelo menos não é o Nine. Ele não fica bravo também. Então eles botaram a figura do Alckmin em todos os lugares, cara, pra evitar de mostrar a figura do Lula. Cara, isso é uma análise minha, tá? Não sei. Eu acho que a ocultação da figura do Nine, tá, talvez seja uma estratégia para reduzir a pressão social que a figura do Nine exerce negativamente no Brasil nesse exato momento, né? Para evitar que as pessoas fiquem brabas. Não sei até que ponto isso vai dar certo. Dito isso, existem algumas diferenças aqui da ditadura de 64 para a ditadura de 22. Né? A ditadura de 64, né, ela se diferencia da ditadura de 22 porque a ditadura de 64 ela tinha um amplo apoio popular no começo. Né? Então, o contexto todo acabava que as pessoas gostavam muito dos militares no poder no começo. Né? Você tinha até aquele evento histórico da Marcha da Família com Deus pela Liberdade e tal, que aconteceu dia 19 de março de 1964. Se eu não me engano, aconteceu 2 vezes essa marcha. Então, quando os militares subiram ao poder lá em 64, eles não tinham muita oposição popular. A oposição popular que eles tinham foi surgindo depois de um tempo, depois de muitos anos, cara, foi surgindo. Porque quando o regime foi endurecendo, as pessoas já começaram a não gostar tanto, né? Então, no começo, o regime, ele meio que praticamente não foi bem as pessoas não sentiram como se fosse uma ditadura. Tá, os caras entraram lá, mas eles estão fazendo o que a gente quer. Então, havia em 64 um grande, talvez não completo e restrito, mas havia, de fato, um grande apoio popular. Tá? Já a ditadura de 22, que é a ditadura que a gente tá, não. A ditadura que a gente tá, ela já começa com uma massa populacional enorme contra o regime, né? E isso é importante por quê? Porque o regime de 64, ele não precisou agir com muita força no começo, ele foi agindo com mais força depois, quando a coisa começou a dar errado. Ou seja, o regime ditatorial de 64 ele foi engrossando com o tempo. Né? Agora, esse modelo ele já vai começar já pesado. Já. Então, eu acho, se nada mudar, é claro, né? Eu acho que já a partir do dia 1º já vai começar a coisa do modo mais duro possível, tá? Então, muitas pessoas serão apagadas de redes sociais e tal, vão botar as pessoas no gulag digital, como diria o Morgoth Review, que é um canal que eu assisto. Então, mas voltando, então essa é uma diferença. Né? Então em 64 existiu um apoio popular, em 22 não existe esse apoio popular, esse grande apoio popular. Tá?
Bom, a segunda diferença, tá, é que o modelo ditatorial de 64, ele era um modelo gerido por militares, né? Então quem comandava a coisa de fato eram os militares. Agora, o modelo que a gente tá, esse modelo ditatorial, ele é um modelo juristocrata. Então, assim, quem assume o poder não é a casta dos militares, mas é a casta dos juízes, que estão o pessoal maravilhoso lá, que não dá pra falar muito quem são. Então, o processo todo que foi ocorrendo, tá, não foi um golpe militar, mas foi um golpe juristocrata, né, que é aquele termo que eu falei, que existem diversos estudos falando sobre isso. Você pode procurar vários livros e artigos, né, que é um termo chamado lawfare, né, que eu falei na live passada, que é quando você usa um sistema legislativo como uma ferramenta de guerra contra os teus opositores e tal, né. O lawfare, por si só, ele conta como um mecanismo de G de quinta geração, ou de G híbrida, tá? Se tu não quiser usar o termo... Se tu quiser usar o termo russo, é G híbrida. Se tu quiser usar o termo mais antigo, mais correto, é G de quinta geração, tá? Então o lawfare é um mecanismo de G de quinta geração, e esse mecanismo de G de quinta geração foi usado para tomar o poder no Brasil, tá? Então, em nome da... Isso é feito em nome da democracia, né? Então é aquilo que eu falei, em nome da democracia você acaba com a democracia, né? Então, em nome da democracia, as pessoas serão censuradas e as pessoas terão as suas vidas controladas, tá? Por uma casta que não é uma casta de militares, mas que é uma casta de juízes, tá? Agora, essa casta de juízes recebe um apoio tanto interno quanto externo, né? Então, o apoio interno desse pessoal que faz lawfare é alguns jornalistas. Citar um nome que é uma figura pública que eu posso citar. Pego, por exemplo, o Reinaldo de Azevedo. O Reinaldo de Azevedo é um cara que faz parte do sistema de lawfare, né? Então ele pega, digamos, ele quer, digamos, que a lei vá para um lado, e daí ele começa a fazer todo um malabarismo jurídico, te mostrando que não, porque a interpretação dessa lei pode levar não sei aonde, e por isso que é inconstitucional agirem do modo que eu não quero. Então, tá entendendo? A lei, e isso é uma coisa interessante, a lei ela possui em sua natureza uma certa elasticidade. Então tu pode manipular a lei para um lado ou para o outro para favorecer uma causa, né? Então o lawfare ele funciona desse modo, e o lawfare ele possui um apoio de classes de jornalistas que ficam, que nem o Reinaldo de Azevedo, que fica dizendo que tudo que está sendo feito no Brasil está constitucional, está dentro das regras da Constituição, e qualquer pessoa que fala contra está sendo antidemocrático e inconstitucional, né, que é absolutamente inconstitucional. Ele vai gritar lá, fazer o show dele e tal. Mas entenda que, então, existe isso, né? Existe um malabarismo jurídico que é feito por setores da mídia brasileira. Se tem um exemplo aí, mas existem vários outros, né? Para legitimar esse sistema de opressão juristocrática que é feito através do lawfare, né? Ademais, você vai ter também uma pressão externa que vai legitimar esse sistema, que é a ideia que é a própria OTAN, né? Que vai exigir que o Brasil aceite o lawfare, a juristocracia, sobre pena de sanção, porque daí vão dizer que não, porque o Brasil, se tu não aceitar exatamente o que a corte quer, você é antidemocrático, logo a gente vai te dar uma sanção, porque a gente é democrático e tal. Então existe toda uma pressão externa que vai empoderar essa classe jurídica, e através desse esquema de lawfare, a sua vida será controlada. Que mais que eu tinha notado aqui? Tá. Quem apoia a ditadura de 22? A ditadura de 22, ela possui aí, pelo menos eu vejo uns quatro apoiadores principais, tá? Vamos começar de baixo para cima, tá? Da ordem de importância menor para quem tem mais poder. O primeiro apoiador da ditadura de 22 é a esquerda pós-moderna, tá? Não tô falando de esquerda tipo o PCO, porque o PCO é contra também, né? Tô falando da esquerda pós-moderna, o PCO, o PCdoB, o PT da Janja, o PSDB do Alckmin, que já não é mais PSDB, mas o PSDB continua pensando que nem o Alckmin pensa, tá? Esse pessoal, tá, ele acredita que o STF é defensor dos valores civilizacionais que os candidatos deles representam, né? Então, que são ali, ó,
pega ali o PT da Janja, que é o PT identitário e tal, que já não é mais o PT trabalhista que foi, tu pega o PSDB e tal, do Eduardo Leite e tal. Então, essa esquerda, que não é mais uma esquerda trabalhista, que seria uma esquerda pós-moderna, ela acredita que o STF é um grande defensor das pautas deles e por isso eles acham que tá tudo bem, por isso que eles acham que tá tudo certo. Por isso que eles vão concordar que pessoas sejam censuradas, sejam derrubadas de rede social. Junto a isso, então assim, na parte mais baixa, assim, de menos importância, tá, existe esse pessoal, né, o pessoal da esquerda pós-moderna. Acima desse pessoal da esquerda pós-moderna, que também está apoiando a ditadura de 22, existe a mídia tradicional, tá? E a mídia tradicional ela está apoiando porque ela tem um interesse em combater o discurso livre que ocorre dentro da internet para que eles voltem a ter controle sobre as narrativas e assim eles voltem a ter a força que eles tinham no passado, né? Então, no caso, eles estão passando um pano para tudo isso que está acontecendo, para regulação de mídias sociais e tal, porque eles têm um interesse econômico próprio que isso passe. É interessante para eles que esse tipo de coisa passe. Então, assim, você tem a base ali, que é o pessoal do PT da Janja, do PSDB do Alckmin, da esquerda pós-moderna. Em cima deles você tem a mídia tradicional, né? E em cima da mídia tradicional você vai ter o STF, obviamente, né? E o interesse do STF é até meio óbvio, né? Eles estão defendendo esse modelo porque eles querem comandar o modelo, né? Então eles têm um desejo por poder, então eles defendem isso também. E acima do STF, a gente tem grandes organizações transnacionais globalistas, como a ONU, a OTAN, cujo interesse é manter o Brasil alinhado com o Partido Democrata Americano, que por sua vez é comandado por grandes fundos de investimento e grandes bancos, tá? Então existe todo um... que seria a parte talvez mais poderosa do sistema, tá? Então na pirâmide, por assim dizer, lá em cima tá essas grandes organizações transnacionais, embaixo tá o STF, embaixo do STF tá a mídia tradicional e embaixo da mídia tradicional tá essa nova esquerda pós-moderna, assim, por assim dizer. Então, com a união dessas quatro forças, você instaura um regime de exceção antidemocrático no Brasil, né? Que é, infelizmente, o que eu acho que está acontecendo, né? Por fim, eu tinha umas anotações aqui. Quanto tempo irá durar esse regime ditatorial disfarçado de democracia, né? Na verdade, a gente tem um regime ditatorial, acho que eu falei isso, acho que na live passada, ou foi lá no meu canal, que a gente vive num mundo pós-moderno, né, onde as coisas não possuem mais os significados que elas tinham, né? Então a democracia pós-moderna, ela já não é mais democracia, ela na verdade ela é um simulacro, usando a metáfora o termo do Jean Baudrillard, ela é um simulacro. O simulacro ela é uma cópia sem sentido de uma certa coisa, né? Então, que é aquilo que eu falei, do simulacro de arma. Parece uma arma, muito parece uma arma, mas não possui a função de arma, né? E a mesma coisa a atual democracia que a gente vive. Parece uma democracia, por tu estar votando, porque o STF disse que foi legal o processo e tal, mas se tu for analisar bem, tu vai ver que a função toda da democracia já não existe mais, tá? Então a gente vive em um simulacro democrático, que é um nome um pouquinho mais bonito, mais fácil de tu engolir do que uma ditadura juristocrata. Quanto tempo vai durar isso, cara? Aí eu não sei, eu teria que fazer um exercício de futurologia. Pode ser que termine semana que vem, tá? Se alguém tomar uma providência, né? Pode ser que termine antes do fim do ano, tá? Pode ser, tá? Mas eu acho que se não acontecer nada, e eu acho que não vai acontecer nada, tá? Porque não. Eu acho que daí, ano que vem, entra o cara lá com o controle nas Forças Armadas e daí a coisa tende a ficar talvez bem pior. Talvez até retirem ele e ponham o Alckmin, tá? Porque o Nine, eu vejo o Nine mais como um cara que tava ali pra tentar vencer o processo, tá? Pra tentar dar um ar de legitimidade ao processo. Mas eu não acho que o Nine vai mandar muito, né? Isso, inclusive, vai ser uma grande frustração para as pessoas que votaram nele, né? Porque as pessoas votaram, tipo, achando, não, pô, vai ter picanha, vai ter cerveja, vai ter não sei...
Cara, eu acho que não vai ter nada disso, tá? Infelizmente, né? Eu acho que ele é só. Eu acho que ele já fez a função dele e eu acho que agora ele vai deixar pro Alckmin comandar tudo, né? Infelizmente, né? Bom, supondo que as coisas continuem do modo normal, tá? Que é o modo que está acontecendo, que eu acho que vai acontecer, tá? Eu não acho que as coisas vão mudar semana que vem, eu não acho que as coisas vão mudar mês que vem, tá? Eu acho que ele vai assumir o cargo e tal. Eu acho que sim, tá? Não tenho certeza, não apostarei meu dinheiro nisso, tá? Mas eu acho que vai, tá? E daí eu acho que a partir daí o Brasil vai ficar muitos e muitos anos nesse sistema, tá? E vai ficar quanto tempo? Depende até o... Depende, né? Se terminar, por exemplo, depende de como vai ir essa segunda G fria, né? Então, pode ir que nem a ditadura militar foi, né? Que foi até o fim da primeira G fria. Então, quando terminou a G fria, se livraram dos milicos e botaram um regime democrático. Ou pode ir até os Estados Unidos começar a perder o conflito. Se os Estados Unidos começar a perder o conflito, eles não vão ter força, né? E se eles não tiverem força, eles não vão conseguir manter o Brasil debaixo da asa deles, que nem eles estão mantendo agora nesse momento, que nem eles mantiveram em 64. Então depende, para as coisas mudarem no Brasil, eu acho que depende muito não só do cenário interno, das pessoas se mobilizarem, mas eu acho que depende também de um cenário externo, tá? E aí a gente entra num processo que é muito difícil de saber exatamente como a coisa vai ir, como a coisa vai terminar, porque não sei, cara, tá? No começo do ano eu achava que a Rússia e a China estavam vencendo, mas hoje eu já não acho, cara. Hoje eu acho que eles estão perdendo o processo todo, né? Provavelmente os Estados Unidos vai vencer de novo, né? Não sei quanto tempo vai demorar pra gente sair desse buraco que a gente se entrou nessa juristocracia, tá? Mas eventualmente a gente vai sair, tá? Isso aí isso aí acontece, tá? De tempos em tempos, mas o importante é que tu entenda que o Brasil não tem autonomia nenhuma. O Brasil não tem capacidade de escolher o seu próprio destino e por hora a gente vai continuar sendo o capacho dos Estados Unidos da América, que agora assume que hoje existe como OTAN, né, que é o chefe da OTAN. Então a gente vai seguir sendo o fantoche da OTAN, assim como inúmeros outros países da América Latina. A eleição do Nine, na minha opinião, é um alinhamento máximo com o bloco ocidental. O que, na minha opinião, também é algo muito prejudicial ao Brasil, né? Porque é um pessoal complicado, né? O Joe Biden é complicado, o Macron é complicado, o Trudeau é complicado. É um pessoal que não vê o Brasil com muito bons olhos, né? Tá bom, pessoal. Chega, né, cara? Falamos bastante aqui. Não sei se foi útil para você em alguma coisa isto que eu falei. Tá? Lembrando que toda essa análise feita pode mudar de uma hora para outra caso algum evento ocorra. Então, caso você esteja vendo isso no futuro, daqui 2 ou 3 ou 4 anos, tá? Comente aí, cara. Será que eu acertei ou será que eu tava errado na minha análise? Se bem que, se eu estiver certo, né, provavelmente você não vai conseguir ver esse vídeo, porque esse vídeo vai ser retirado. Por mais que eu cuide bastante com a censura e tal, que seja um vídeo editado, se eu tiver certo, provavelmente você não vai conseguir ver esse vídeo no futuro, né? Agora, se eu tiver errado, provavelmente você vai ver esse vídeo. Então, provavelmente se esse vídeo está no ar daqui 2 ou 3 anos, significa que eu estava errado, tá bom? Então é isso, deixa um like aí no vídeo, quem puder deixar. Um abraço, tenha uma boa semana, né? Fique bem, meu querido, e até mais. Tchau, tchau.